Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que essa paz reina sobre nossos corações, em nossa mente, e que estejam em espírito conectado com o céu neste momento. Hoje, o tema da nossa palavra é buscando o reino de Deus em primeiro lugar, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 33. Todos nós conhecemos essa palavra, mas se nós meditarmos e praticarmos delas, é totalmente diferente, né? Às vezes nós estamos somente sendo um ouvinte, mas precisamos analisar a sua lei, a sua palavra, e sermos praticantes da palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, de qual coisas que serão acrescentadas. Jesus estava ensinando seus discípulos, a multidão, sobre a oração, sobre as riquezas, né? E sobre o cuidado da vida que nós devemos ter. Ou seja, Jesus estava falando para que o povo não ia se preocupar com a vestimenta, para que o povo não teria preocupado com a questão que vai comer, né? É uma grande reflexão que eu trago para o nosso coração, né? Estamos chegando em tempos finais, né? Estamos chegando em dezembro, né? A maioria das pessoas estão preocupadas com o que vai vestir, né? Com roupas novas. E às vezes a pessoa também está preocupada com a comida, né? Vamos dizer, na virada de ano, né? As pessoas ficam preocupadas com a vestimenta, o que vai vestir, é preocupada com comer, né? E o que vai vestir para estarem passando essa virada, né? Mas o mais essencial que acaba se esquecendo é a alma, a nossa alma. A gente diz, eu não vou passar o ano com a mesma roupa do ano, não vou usar uma roupa usada, né? Não vou, né? Eu não vou comer a mesma coisa, tem que ser algo diferente para comer, tenho que ter comida, né? Mas eu te digo que não pode faltar é o reino de Deus em sua vida, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes você pode usar a mesma roupa, às vezes pode, como dizer, não pode ser aquela comida que pode ser extraordinária, né? Mas você tendo o Espírito de Deus na sua vida, você entendendo que você fez o 2025, o ano que você priorizou o reino de Deus na sua vida, o seu coração estará em paz. Porque você não se preocupou com a vestimenta, você não se preocupou com a comida, porque você creu que o seu amanhã pertence a Deus, porque Deus ele vai prover tudo aquilo que você precisar. Ou seja, ele disse, não andar inquieto. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou viver amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Não vou, meu Deus, o que eu vou vestir esse ano? Qual a comida que nós vamos comer esse ano? O que tenho que preparar? Eu tenho que começar logo se me preparando para novembro. Eu tenho que me preparar logo para começar. Tem gente que já começou a se preparar em outubro, né? Começar a me preparar porque eu tenho que me preparar. Só que você está se esquecendo do essencial para você se preparar para Deus. Que você vai para a virada, você tem que buscar o Espírito de Deus. Você tem que buscar o Espírito de Deus na sua vida, de entender o que foi que você fez para o Senhor, para o reino de Deus. O que você priorizou o reino de Deus na sua vida. O que você fez nesse 2025. Se você priorizou Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você buscou o reino de Deus. Porque buscar o reino de Deus é quando eu priorizo. Então o Senhor fala, não andais cuidadosos quanto às vossas vidas, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, até com o nosso próprio corpo.
entendeu? Pela falta de vestimento que eu vou vestir amanhã. Ou seja, o Senhor fala que nós não devemos ser tão vaidosos, né? Devemos sim cuidar do nosso corpo, devemos nos alimentar, porque nós precisamos manter a carne, né? Nós devemos sim cuidar de alguma coisa do nosso corpo, para a gente manter um exercício físico, né? A gente devemos sim você ir para academia para cuidar do seu corpo, né? Mas sempre o Senhor fala para termos cuidado, né? Temos cuidado de tudo aquilo que nós vamos fazer, porque primeiramente, entendeu? Primeiramente é o reino de Deus. Se o Espírito de Deus está em mim, eu tenho cuidado de tudo, nada já gerado. Tudo eu tenho que ter cuidado na minha vestimenta, eu tenho que ser prudente, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que tomar cuidado do meu falar, do meu agir, como é que eu vou me comportar diante da sociedade, né? Aonde eu vou, eu tenho o maior testemunho, foi falado ontem, o maior testemunho é o que eu carrego. Se eu carrego o reino de Deus na minha vida, se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, se eu tenho Deus na minha vida, e creia que todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida, ou seja, tudo aquilo que você precisa será acrescentado. Tudo que você precisa será acrescentado. A vestimenta, a comida, o cuidado do nosso corpo, da nossa saúde, tudo será acrescentado em nossas vidas, tudo dará certo. Deus dará direção em tudo, nas vestimentas, em tudo Deus dá direção. Às vezes você não está precisando de uma vestimenta, mas você quer comprar, né? Às vezes você não está com fome, mas você quer comer aquela comida porque todo mundo está comendo. Às vezes você quer comprar roupa porque todo mundo está comprando. E às vezes não vira necessidade. Se você comprar algo, que seja por aquilo que você está necessitando, por aquilo que você está precisando. A palavra de Deus diz que Deus vai necessitar tudo aquilo que nós acrescentamos, nos aquietarmos, porque o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, diz uma frase que cada dia de cada vez, ou seja, cada dia. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que existe o tempo para tudo. Tempo para tudo. Tempo de dormir, tempo de tudo, tempo de comer, né? Tempo de dormir, tempo de acordar. Então, tudo existe o seu tempo. E nunca existe o tempo para priorizar o reino de Deus. Nunca existe o tempo para priorizar o reino de Deus. Existe o tempo para tudo. Então, quero analisar nessa palavra que você não deixe que um ano passe, chega 2026 e você continua sendo a mesma pessoa. Uma pessoa ferida, uma pessoa magoada, né? Uma pessoa com ego, com orgulho, né? Porque o reino de Deus, ele limpa tudo isso. Ele tira tudo isso. Porque o Espírito de Deus, aleluia, ele é humilde. O Espírito de Deus, entendeu? Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a buscar. Porque quando nós se arrependemos, buscamos o reino de Deus, você vai tirando tudo aquilo que não pertence a Ele, vai nos purificando as nossas vestes. Então, que nós entendemos, o maior é vestimenta espiritual, entendeu? Não se preocupar com enfeitos, né? Muito mais do que isso, é muito mais a coroa da vida interna que devemos estarmos preocupados. Que o nosso coração esteja purificado, blindado, a nossa mente blindada, entender que o maior tesouro está no céu. O maior tesouro não está sobre essa terra, porque dessa terra ele vai enferrujar, vai se acabar. Entendeu? Para onde que o ladrão não mina e nem rouba. Aquilo que Deus tem para você não pode ser roubado de ti. É o maior tesouro, porque não adianta ajuntarmos tesouro nessa terra. Entendeu? Que aonde pode ser roubado, aonde pode ser tirado, mas aquilo que Deus tem para você não te pode ser tirado e não pode ser roubado. E é um tesouro, aleluia, que é interno. Amém? Então, como foi falado,
Não se pode servir dois senhores. Há somente um Deus que nós podemos servir. Só um Deus. Deus, ele não divide a sua adoração. Deus não divide você com ninguém. Deus não vai dividir seu coração com outro, não. Nós servimos somente a um Deus. Aleluia, somente a Ele. Entendeu? Não adianta. Você sempre vai desagradar outro e vai